Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos! Mais uma live do nosso canal. Como é que estão todos? Som e imagem, tudo ok, meus amigos? Tudo ótimo? Maravilha! Muito bem, que bom podemos nos ver então, podemos estar juntos mais uma vez. Sinal de que passou mais uma semana, estamos todos bem, estamos todos com saúde. Então, meus amigos, vamos ver quem é que chegou por aqui, quem é que já está. Pessoal, vamos lá, vamos começar a falar então para a gente não se estender muito, senão depois realmente fica... eu termino por me estender bastante, não é? Quero então falar com vocês aqui sobre... eu até pedi para que colocassem, mandasse já o relatório para vocês da semana, e eu até fiz aqui umas observações, né, no início do relatório, e isso aqui realmente é algo sincero que eu escrevi aqui. Aqueles que, como eu, piscaram na semana passada perderam mais uma oportunidade de comprar o mergulho, ou aproveitaram um pouquinho, embora a correr atrás do preço para tapar os prejuízos, né? Mas principalmente o movimento veio, no meu caso, apenas a adicionar um sal ao orgulho ferido, né, pessoal? Ou seja, a uma ferida aberta, ou seja, veio colocar um sal numa ferida aberta. Por esperar o inesperado, que fundamentalmente, na verdade, como nós sabemos, não tinha razão de acontecer, mas da crença de que algo não está bem, certo? Então, como eu disse, depois os senhores podem ler aqui tudo que está escrito, tudo direitinho, tá? Tem muita coisa interessante aqui, tem uma boa explanação para que os senhores possam ler, e eu não vou aqui me delongar mais nessa parte fundamental, ok? Vamos continuar, porque vejam, o governo aqui, ou os governos, vão continuar imprimindo dinheiro e isso não muda, certo? Então vejam só, meus amigos, em relação à semana passada, onde nós falamos aqui sobre... aliás, antes de mais nada, eu quero falar aqui também sobre as nossas taxas. Olhem só. O que aconteceram com as nossas taxas? Um detalhe importante, tá? Detalhe importante. Olha o que aconteceram com as taxas na China aqui na madrugada. As taxas caíram, certo? As taxas alemãs continuam a dinâmica de correção. As taxas americanas continuam a dinâmica de correção. Vejam, permanecem ainda altistas, certo? Só vão ser alteradas, vejam só, caso o governo manifeste aqui que há interesse em continuar os programas, as taxas vão continuar na mesma dinâmica. Não vão se alterar, não haverão alterações, não haverá alterações. Então vejam só, diante disso tudo, o que nós temos visto acontecer? Depois, quando falarmos das moedas, voltamos a falar das taxas, tá? O que vemos aqui? Na semana passada, o que aconteceu? Esperávamos aqui do SP500 que quando chegasse aqui nesta zona, média dos 200 dias, 38,2 de FIBO, que aqui o preço voltasse a fazer uma correção, onde queríamos apanhá-lo aqui na zona dos 4.170. O que aconteceu, amigos? Veja que quando chegou aqui,
até muita coisa aconteceu da forma que nós falávamos. E se olharmos para outros índices, vamos ver, por exemplo, aqui, o CAC fez grandes rejeições aqui, ó. Todas as velas que vieram aqui no 38 voltaram a corrigir, ou seja, houve rejeição. O índice espanhol nem vou falar porque nós nem tínhamos falado sobre ele. O DAX nem sequer conseguiu vir aqui nos 38, ou seja, ficou aqui por baixo. Só ganhou dinâmica mesmo depois que o SP500 rompeu em força esta zona. Então vemos o que? Uma Europa muito mais fraca. Veja, Eurostoxx 50. Olha, veio nos 38, retornou, veio nos 38, sempre que veio aqui retornou. Só ganhou realmente, quando ganhou impulso foi quando? Quando o SP500 rompeu com força. Então, a ver, pessoal, justamente quando o SP500 rompeu com força, os índices europeus romperam aqui com força. FTSE 100 nem conseguiu ir aos 38,2. Nem conseguiu chegar até lá. Quando rompeu o SP500, rompeu fortemente. Mas vejam só, quando nós olhamos e agora vou colocar aqui algumas anotações para nós falarmos disso. Vamos lá. Quando olhamos para o FTSE 100, veja, isso está mais ou menos colocado, tá, pessoal? Não é uma linha bem correta. É apenas para nós enxergarmos aqui algumas coisas. Espanha não precisa nem passar, não é? O que você vê nos índices europeus diferente do que você vê nos índices americanos? Qual é a diferença? Muito bem, Cícero. Estão mais fracos, não é? A Europa está muito mais fraca. Certo? Falta de força na Europa. Estão sem força os europeus. Os topos dos americanos são ascendentes. Os europeus com topos cada vez mais baixos. E nos Estados Unidos o contrário, Alfredo Rocha. Veja, não chega a ser uma tendência secundária de baixa, tá, Manuel? Eles estão mais fracos. Não chega a ser uma tendência secundária baixista, tá? Então vamos ver aqui uma coisa, meus amigos. Vamos tirar essa análise aqui da semana passada e vamos atualizar aqui os resultados, a nossa análise. Uma vez que já rompeu tudo, vamos atualizar o nosso FIBO aqui. Vejam só.
Você já sabe qual é o procedimento? Exceto o Russell, José Antônio, José Tadeu Rodrigues e o Russell 2000. Veja, o Russell 2000, exceto o Russell 2000, tá? E aqui uma boa colocação do José, tá? Por que o Russell 2000 aqui, vamos lá, que ele esteja numa dinâmica diferente aqui dos demais índices? Porque aqui, vamos lá, é um setor tecnológico, tá, José? De menor capitalização. Então é óbvio que aqui pode haver mais rotatividade setorial, ou seja, existe mais, ou seja, entra-se e sai aqui, o investidor fica menos tempo posicionado aqui do que fica no Nasdaq, por exemplo, que são empresas onde normalmente a exposição é de mais longo prazo. Então por isso que aqui também os resultados aqui depois têm impacto diferente, porque poderíamos dizer que temos ações de crescimento aqui dentro. E pode ser um dos índices mais beneficiados no futuro aqui. Se tudo for muito bem, o Russell 2000 é um dos índices que pode ter o melhor desempenho. Porque aqui, para além dos máximos, ainda você tem muito que subir, não é? Mas ainda assim, olha, para fazer novos máximos, aqui nós ainda temos, ou seja, ele está 7% abaixo dos valores dos máximos, ou seja, ainda é um índice com bastante potencial, exatamente, são empresas mais pequenas. Exatamente por isso que eu expliquei, tá, Alfredo? Porque são empresas do setor tecnológico, mas são empresas mais pequenas. Então, veja, é óbvio que exista um medo maior aqui e que o investidor não esteja aqui a reforçar posições até que se veja o resultado dessas empresas aqui. Mas são empresas que, como eu disse, teoricamente têm um potencial de crescimento ainda muito maior. Qual é a diferença quando você olha para o S100, por exemplo? Você vê aqui que, ou vamos lá, analisando assim de forma fria, certo? Ou mais simples possível, vamos dizer assim, vou tirar esse FIBO daqui momentaneamente, tá? Quando nós olhamos aqui para o Russell, se nós fôssemos comprá-lo agora, nesse exato momento, certo? Sem fazer análise nenhuma, nós diríamos assim, bom, eu tenho um stop técnico para colocar aqui, porque aqui tem uma zona que foi os últimos fundos e tem um take profit aqui nesta zona, nestes máximos. Então, teoricamente, eu tenho um risco de perder 1,8%, e tem um take profit de 6,35%. Ou seja, eu tenho 3 para 1 ou não tenho, pessoal? Veja que eu tenho mais do que 3 para 1, porque aqui não chega a 2 e aqui passa de 6. Então, mesmo que fosse para você operar aqui sem fazer grandes contas, ainda assim, quase 4, seria bom. Ainda assim seria bom, certo? Agora, quando você olha para o Nasdaq, para onde que vai o Nasdaq aqui? Qual é o referencial que você tem no Nasdaq? Vamos falar aqui vamos fazer a mesma análise que nós fizemos lá. Tecnicamente, pessoal, atenção, tecnicamente, você vai ter um stop aqui. Por baixo dos últimos mínimos, tá aqui o teu stop técnico. Agora, para onde vai aqui, você não sabe. Ah, mas temos Tesla, temos isso, temos aquilo essa semana, isso aqui pode fazer 10%? Pode. Mas você não tem nenhum referencial aqui em cima. Sabe qual é o referencial que está aqui?
Então vou te explicar qual é o referencial que está aqui. O referencial que está aqui é um analista, um economista, vai pegar uma empresa como a Google, como a Tesla ou como as outras aqui do setor tecnológico e vai dizer assim, olha, essa empresa deu X de lucro, portanto, com base na capitalização dela, ela teve aqui um lucro por ação de 0,85 cêntimos, por exemplo. É abaixo da média do setor. Basta isso para essa ação cair 15%. E você já viu isso acontecer aqui. Porque o analista disse assim, a previsão era 0,90 cêntimos de dólar de lucro. Se ela der 0,87, a ação cai 10%. Não há margem de erro. Enquanto no S2000, se a previsão for 0,85 e ela der 0,83, a ação vai subir. Vai subir. Porque o investidor entende que ela se esforçou muito. Faltou um pouquinho assim para ela chegar naquele baita objetivo que estava estabelecido. Mas que mesmo assim ela é uma empresa viável porque ela demonstrou capacidade de gerar riqueza, ou seja, de retribuir capital. E aqui o investidor vê o quê? Esgotou a capacidade de gerar capital. Ela já não consegue gerar mais do que ela já está gerando. Porque no semestre passado já era 95 e ela só gerou 95. No trimestre anterior era 0,87, ela só gerou 0,87. E ela já não consegue gerar mais do que isso. E isso é motivo para que haja rotatividade do setor, para que ele venda as ações aqui e compre, quem sabe, no S2000, ou para que ele compre no setor industrial, que é o que nós chamamos o setor de valor, certo? É que ele compre empresas de valor, certo? Porque, veja, eu tenho falado disso, pessoal, não faz sentido o Snapchat valer mais do que a Coca-Cola. A Coca-Cola tem um grande parque fabril, emprega bilhões de pessoas pelo mundo inteiro, em produção, engarrafamento, distribuição e tudo mais, tem marca, tem value, certo? E vale menos do que o Snapchat, veja pessoal, isso é uma comparação ridícula, tá? Vale menos do que vale mais, ou melhor, a Coca-Cola vale menos do que o Snapchat, que tem um galpão com 200 funcionários sentado atrás de 300 computadores. E essa empresa com 200 funcionários e 300 computadores vale mais do que uma empresa com milhões ou bilhões investido em máquinas, em fórmulas, em distribuição, em pessoa, em capital humano, em value. Ela vale mais do que a Coca-Cola. E o investidor vai chegar a um ponto que ele vai olhar o quanto é a capacidade de geração de lucro. E ele então começa a migrar de setor. E esse é o maior problema. Então veja, qual é o problema agora das grandes empresas? Imagina que a China faz uma taxação sobre as Big Techs. A Google, para trabalhar aqui ou para fazer isso, vai ter que pagar um imposto dessa forma. Ou as Big Techs aqui, as fãs vão ter que fazer isso, aquilo, aquele outro para poder operar aqui. Nuno Duarte, pode ser, tem muita empresa que vai ao charco com facilidade, certo? Que perde 50% ou 60% ou 70% da capitalização bolsista em uma única noite. E esse é o risco. E quando eu falo que nós temos que ter cuidado, então aqui é um ponto que nós ficamos sem referencial. E é nesse momento que o mercado fica esticado. E como é que nós vemos isso, pessoal? Nós vemos isso da seguinte forma, certo? Veja, se você analisar, e você pode fazer esse exercício depois sem mim, certo?
você vai analisar o começo de uma fase de crescimento. E preste atenção nisso, porque isso é importante. E você vai ver que é o seguinte, quando nós estamos no início de uma fase de crescimento, o que acontece é o seguinte, quando rompe o máximo, certo? Por exemplo, corrige como corrige aqui. Quando rompe o máximo, esse movimento é um movimento brutal, já estaria aqui por cima. Certo? Quando começa a romper máximos e começa a ficar em fases de consolidação, começa a nos dizer que essa muita quantidade de consolidação começa a demonstrar que ainda existe interesse de compra, certo? Mas que já há avaliação de geração de receita, de valo e de valor, de PER, de uma série de fatores, tá bom? Então vamos lá, continuando. O que vamos fazer aqui, meus amigos? O ideal, vamos tirar essa análise aqui da semana passada, vejam só. O ideal aqui, vejam só, sabemos que quando o mercado esteve aqui foi um suporte, foi. Vejam, na semana passada ainda avaliamos isso, tá? E aqui nós poderíamos chamar isso, vamos lá, colocado entre parênteses, tá, pessoal? Quando nós falamos em amplitude de mercado, são coisas um bocado mais complexas, certo? Mas nós poderíamos olhar para isso aqui e chamar assim, ó, amplitude desse movimento, tá? Então você vê que aqui é o seguinte, qual foi a amplitude desse suporte? Ele teve bastante força aqui ou ele teve mais força aqui? Aqui ele teve uma amplitude maior, não é? Ou seja, foi mais longe o preço. Então, obviamente que nós sabemos que este suporte é um suporte que aqui teve maior amplitude, ou seja, houve mais vontade de compra aqui. Assim como aqui, teoricamente, era um suporte sem grande importância, tinha até uma amplitude relativamente grande, certo? E o mercado fez um grande movimento aqui. Então veja só, é possível que o mercado venha aqui nesta zona, onde se suportou aqui, e aqui também fez uma correçãozita leve e voltou a subir. Veja, se o mercado voltar aqui, não há o que fazer. É comprar. É comprar. Certo? Mas temos que comprar sabendo que há um suporte com maior amplitude aqui embaixo. Então vejamos só. Vejam, meus queridos, por que lá no início da metodologia FCT eu sempre insisti com vocês. Não desprezem aquilo que é básico, não desprezem aquilo que é aparentemente simples, certo? Aprendam bem, tenham perfeita noção, identifiquem o que o mercado faz, por que ele age dessa maneira, né? Então veja só, se você tiver essa visão que eu estou te mostrando aqui, e você tiver na tua mente a gestão que você aprendeu, que é o quê? Que você tem que fazer uma gestão monetária, que você tem que fazer gestão financeira, que você tem que ter um bom gerenciamento no total, vamos falar assim. Então, o que você vai fazer aqui? Ou o que eu faço nessas situações? Eu procuro dividir a minha exposição aqui, guardando sempre uma parte do dinheiro que tenho disponível para que eu possa,
Caso o mercado faça uma correção, ou seja, ou você sai imediatamente da operação e espera por assumir ela numa outra zona, e depois o seguinte, também avaliamos sempre o tipo de movimento que ele faz, não é? Exatamente, mais um pulo do gato que não se aprende nos livros. Então vamos lá, em diário dizemos que o preço está num canal, Nuno Duarte, em diário. Vamos lá ver, Nuno. Em diário. Veja, Nuno, o Nuno está falando aqui, pessoal, que em diário o preço está num canal. Eu não sei se tu está falando de todo esse canal aqui, Nuno, o que você está falando? Tá, o Nuno pode estar falando provavelmente deste canal aqui. É isso, Nuno? A começar em 29/3/2021. A 2021. Vamos ver, 2021. Onde é que tá? 28/1, 3/3. Tá, mas veja, Nuno, primeira coisa, responda-me uma pergunta. Por que em 29/3 de 2021? Por que a começar aqui? Por que em 29/3, Nuno? Tens uma explicação para isso? Certo. Não, na boa, Nuno. Porque rompeu 2 topos seguidos, não estou querendo armar. Certo, porque rompeu esse topo aqui e esse topo aqui, não é? Mas veja, Nuno, e eu te entendo perfeitamente, não estou levando uma mal a tua pergunta, eu estou apenas perguntando porque eu quero saber por quê, tá? Então veja só, qual é a lógica de uma linha de tendência? A lógica de qualquer linha de tendência, veja só. Vamos olhar aqui um outro caso, vamos dizer, o mercado veio aqui em queda, não é? Caiu, voltou aqui para cima como se fosse um pullback. A partir daqui, ele começou um movimento que começou a fazer topos superiores e mínimos superiores, certo? Então vamos lá, pessoal. Qual é, vejam só,
Começando na inversão, exatamente. Qual é a definição de uma linha de tendência ascendente? É uma sucessão do quê? De mínimos crescentes e máximos crescentes. Fundos maiores e mínimos maiores, não é? Exatamente. Então veja só. Ou seja, fundos crescentes. Olha aqui. Fundos crescentes e máximos crescentes. Certo? Essa é a definição de uma linha de tendência altista, de uma LTA. Se for uma LTB, uma linha de tendência baixista, vamos pegar aqui, esse mesmo pedacinho aqui. Uma linha de tendência baixista, então, é o quê? Uma sucessão do quê, pessoal? De máximos, o quê? Decrescentes e de mínimos também decrescentes. Não é? Então vejam só, a partir daqui nós tivemos o nosso primeiro ponto de inversão. Certo? Então agora vamos ver aqui uma coisa, Nuno. Quando nós olhamos aqui no dia 29 do 3, que é aqui onde o Nuno está falando, veja só. O que temos aqui? Na verdade, o movimento se fez aqui, depois aqui esses máximos já romperam pouquinho, muito pouco, mas romperam esses anteriores aqui. Certo? Então veja só. O correto é, a partir daqui, iniciou-se um movimento que rompeu este movimento aqui. Mas imaginemos que vamos considerar esses dois aqui para não sermos milimetricamente chatos. Então era a partir daqui, vou tirar isso aqui daqui, então era a partir daqui que um novo movimento se iniciou. Não daqui do dia 29, tá bom, Nuno? Então, na melhor ou na pior das hipóteses, tu terias que então começar esta linha aqui. E ter ela assim, então. Vou colocar ela aqui de outra cor, tá? Vamos colocar ela aqui em azul. Esse azul quase nem dá para ver, pá. Vamos colocar uma cor a macho aqui, vamos colocar um amarelejo aqui. Certo? Então veja só, aqui estaria esta linha. Certo? Então agora vamos ver o teu canal. Copiamos esta linha e colocamos ela aqui. Certo? Então veja só, Nuno e todos os demais, o que acontece? Por que nós temos que manter o padrão nestas linhas que nós traçamos? Porque se nós não mantivermos o padrão que nos leva, ou seja, a forma de construir uma linha, o que acontece? Pensa dentro, sei lá, da tua profissão, vamos dizer assim, vamos pensar mais fácil aqui numa profissão de pedreiro. Se ele não esticar uma linha e não tiver um padrão, quer dizer, a parede vai ficar torta ou vai ficar no final. Tu sabe que pouquinha diferença aqui lá na frente vai dar 2 metros de diferença, não é? Então, para isso nós temos que seguir esses critérios, por quê? Porque senão, de repente, nós temos muitas linhas no nosso gráfico e ela, na verdade, o seguinte, não trazem o resultado correto. Porque agora, veja só,
Imagina esta linha aqui que o Nuno falou. Imagina que nós poderíamos colocar ela aqui, então assim, a linha de resistência, desta forma. Então não poderíamos dizer, Nuno, que temos aqui, em vez de um canal, temos uma cunha ascendente? Agora veja, se nós colocarmos a linha aonde o Nuno colocou a linha, que é aqui, certo? O que acontece? Então veja só, perfeito, perfeito. Toca em 1, 2, 3, 4 pontos aqui, tá perfeita a linha. Vira um canal, certo? Mas veja só, pessoal, e aqui isso que o Nuno colocou foi uma coisa muito legal. Porque é o seguinte, veja, Nuno e todos os demais. Nós criamos a análise conforme nós queremos. Eu quero ver um canal aqui. Então eu acho um lugar para passar linhas de forma que se forme um canal. Agora veja só, tá? Ainda é possível que há quem faça também isso aqui e coloque aqui esta linha. Então veja só, olhando naquela ótica que eu falei da cunha, a pessoa que está analisando esta cunha, que aqui está, vai dizer o quê? Procuramos ver o que queremos ver, Rui Alves, muito bem. Certo? E este é o problema aqui que eu falo sempre, por que muitas vezes vocês insistem comigo e falam tal. Teve um tempo que o pessoal falava muito da divergência, eu disse, esqueçam divergência, quando for a hora eu vou falar, porque senão em tudo as pessoas começam a ver divergência, tudo é divergente, tudo é convergente, é divergência oposta, é divergência paralela, é divergência não sei o que e tal, né? Então veja só, é importante por isso, tá, no que a gente mantém aquele padrão. Porque em algumas vezes isso até pode funcionar. Opa, tá na frente aqui de novo, né? Pode até funcionar, certo? Mas veja só, agora vamos tirar isso aqui. E vamos olhar. Vamos olhar para este canal que aqui está. Nuno Duarte, mas a cunha ascendente vem num gráfico baixista, certo? Por isso nem cunha pode ser, pois não? Veja, Nuno, eis a grande questão. Isso que tu está falando, tá? É uma coisa que realmente é assim. Porque a cunha é uma figura de inversão. Mas não faltam analistas aí a fazerem cunhas ascendentes, a fazerem cunhas descendentes como continuação de movimento. Por isso que eu disse que quando inventaram o tal do price action, mudaram muitas coisas. E aí é o que eu digo, certo? Que dá até se vira dentro do caixão quando ele vê grande coisa aqui. Certo? Há coisas que são o básico. Então veja, isso aqui pode romper, pode.
Agora, pode esse movimento voltar aqui em cima nos 4.700? Pode também. Também pode. Certo? E veja, e tem mais uma coisa, uma cunha, até para que seja uma cunha, tem que ser respeitado um padrão, ou seja, uma cunha tem que obrigatoriamente toque em cima e embaixo, não pode haver falha no movimento, senão a cunha não é válida. A cunha é uma das figuras mais difíceis de se formar, tá? Então vejam, é apenas a minha opinião, tá? O que eu vejo aqui é que temos aqui um padrão realmente muitíssimo forte, certo? Que perdura há muito tempo e que parece-me, certo? Veja, como eu disse sempre aqui, que a amplitude dos movimentos começam a ser mais curtas, certo? Não quer dizer que ele aqui agora não possa romper, estando em máximos, e que ele não continua aqui, não vá aqui até sabe Deus aonde. Certo? Meus amigos, por hoje é tudo. Espero que tenha sido mais uma aula onde tenhamos acrescentado algum valor aqui ao seu aprendizado. Se você gostou, já sabe como é que é, deixa aí um hashtag Eugênio Silva Filho, para que isso também traga algum valor aí para nós, tá bom? Deixa um hashtag Eugênio Silva Filho, metodologia FCT. Meus amigos, tenham atenção à exposição, cuidado, tá? O momento é, nada se alterou, nosso objetivo comprar. Olhem para o mercado asiático, caso tudo se mantenha, o nosso objetivo é buy the dip, mergulhou, compramos, é isso que queremos fazer, tá legal? Fiquem com Deus, uma boa semana, que tudo corra muito bem, que seja uma semana lucrativa, cheia de bons resultados para todos vocês, legal? Fiquem com Deus, um abração do mestre e uma boa semana.